As reporters descended upon the story, they found something surprising. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos 10 desaparecimentos que não podem ser explicados. But 10 persons, the captain, his family and crew, had vanished without trace. Nessa lista veremos casos não resolvidos sobre pessoas que desapareceram em circunstâncias misteriosas ou absolutamente inconcebíveis. Em qual dessas teorias você acredita? Me conta aqui nos comentários. Número 10. Frederick Valentich. O desaparecimento de Frederick Valentich, em 21 de outubro de 1978, sobre Bass Strait, na Austrália, não é fácil de explicar. O piloto de 20 anos estava voando a uma altitude de 1.300 metros, quando relatou ter avistado uma aeronave não identificada voando próxima a ele. Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. That aircraft just passed over me at least 1,000 feet above. Ele afirmou que parecia estar jogando um jogo com ele e, em sua última transmissão, afirmou que estava pairando sobre ele e que não era uma aeronave. O piloto e o seu avião nunca foram encontrados. Perhaps the secret of Frederick Valentich does lie many fathoms beneath Bass Strait. Or perhaps it lies far from our planet, light years beyond our understanding. Ufólogos propuseram que alienígenas o haviam abduzido, enquanto uma revisão de 2013 sugeriu que ele confundiu planetas e a estrela Antares com uma aeronave, percebeu o horizonte inclinado devido ao pôr do sol e colocou seu avião em espiral. Podemos nunca saber com certeza. No trace of Fred or his plane was ever found. Número 9. A tripulação e os passageiros do MV Joita. 5 semanas depois de ter sido reportado como desaparecido em outubro de 1955, o navio mercante americano MV Joita foi encontrado abandonado e à deriva no Pacífico Sul. Os botes salva-vidas estavam todos faltando. O navio tinha 16 tripulantes e 9 passageiros para uma viagem prevista de 48 horas. Embora houvesse alguns danos no barco, vidros quebrados e bandagens ensanguentadas, isso não era o suficiente para exigir que os passageiros abandonassem o navio. Por que eles teriam deixado um navio em funcionamento e sem colete salva-vidas suficiente para todos a bordo? A maioria das teorias se concentra na ideia de que o capitão estava ferido, por acidente ou até mesmo motim, deixando outro tomar uma decisão duvidosa. The ghost ship Joita, her disappearance and subsequent events continue to disturb and baffle. Número 8. Rebecca Corian. Desaparecimentos de navios de cruzeiros não são inéditos, mas as circunstâncias em torno deste tornam-o especialmente confuso. Rebecca Corian, de 24 anos, trabalhava como parte da equipe de atividades juvenis no navio de cruzeiro Disney Wonder, que na época navegava na costa do Pacífico do México. Nas imagens de segurança, Corian foi vista aparecendo chateada enquanto falava ao telefone na madrugada de 22 de março de 2011. Algumas horas depois, a equipe foi alertada sobre o seu desaparecimento quando ela não apareceu para trabalhar. The ship set sail from Los Angeles on Sunday, March the 22nd for the Mexican Riviera. The alarm was raised last Tuesday when she failed to turn up for her shift. The following day, the vessel docked in Puerto Vallarta. The Mexican Navy and US Coast Guard were deployed to search the seas. A guarda costeira vasculhou as águas, mas nada foi encontrado. Há especulações de que ela pode ter pulado ou escorregado no mar, e insinuações de que a Disney sabe mais do que deixou transparecer. Mas as evidências tornadas públicas são inconclusivas. Very little information comes back to us as to what the investigations found out. And that's the frustrating side that we face, really, and that's partially because of the problems of where the ship was registered. Número 7. Legio Nova Hispana. O desaparecimento não resolvido de até mesmo uma pessoa pode ser misterioso, mas nesse caso, milhares de homens desapareceram. A Legia Nova Hispana, ou a Nona Legião Espanhola, foi uma experiente legião do Exército Imperial Romano, composta por cerca de 5.000 homens. This 9th Legion almost certainly came to Britain in at least one of Caesar's 2 incursions to Britain in 55 and 54 BC. And this same 9th Legion then participates in his later campaigns, fighting Pompey in the Balkans, Macedonia and in Greece, the Battle of Pharsalus, and then in North Africa and then in Spain. It's an elite legion. Os registros mostram a legião na Grã-Bretanha, mas as suas atividades após cerca de 120 d.C. são desconhecidas. Historiadores especulam que eles podem ter sido aniquilados em uma guerra com os brigantes, uma tribo celta no norte da Grã-Bretanha.
ou então eles podem ter sido transferidos para uma base na Holanda e perecido em um conflito posterior, como na revolta de Bar Kokhba, na Judéia. No entanto, os historiadores ainda não chegaram a um acordo sobre o que realmente aconteceu. Número 6. Voo 19. O que começou como uma missão de treinamento de rotina para 5 aviões navais em dezembro de 1945 se tornou em um desastre e alimentou teorias sobre o Triângulo das Bermudas. Their disappearance became the linchpin of a modern legend of the supernatural. No meio do exercício, o piloto principal, Tenente Charles Taylor, ficou desorientado após partir de Fort Lauderdale, na Flórida. Taylor disse que as suas bússolas estavam com defeito e ele não sabia mais a sua localização. Após tentativas fracassadas de encontrar o caminho, eles começaram a ficar sem combustível e Taylor indicou que talvez precisassem pousar no oceano. Taylor, who was the flight lead, was talking about the compass didn't look right. He started to get confused. Don't they know they have to get back? Taylor thought that they needed to fly to the northeast because he thought they were over the Florida Keys. Quando aviões de busca foram enviados para procurar os homens desaparecidos, um deles também desapareceu. Relatos de testemunhas indicam que esse avião explodiu no ar, mas os destroços do avião de busca e as 5 aeronaves originais nunca foram encontrados. Over the last 60 years, this mystery has sustained the wildest theories about what strange forces could be at work out here. Número 5. Maura Murray. Em 9 de fevereiro de 2004, a estudante de enfermagem Maura Murray, de 21 anos, bateu seu carro em uma árvore na Rota 112, perto de Woodsville, New Hampshire. It is a real mystery. 1 minute she's here, 1 minute she's not, and there's just so many theories. Quando a polícia chegou, Murray havia sumido e nunca mais foi vista. Murray estava agindo de forma estranha antes do seu desaparecimento. There was no injury, so they searched on foot and in vehicles. Basically what they were looking for was a person walking or B footprints in the snow. They found none. Ela havia abatido o carro do pai alguns dias antes. Mentiu para o seu supervisor sobre uma morte na família, dizendo que ficaria fora da cidade por um tempo, e arrumou seus pertences em seu dormitório. Antes de partir, ela procurou as direções para Vermont, mas ninguém sabe por que ela iria para lá ou se está relacionado ao seu desaparecimento. All I have left is the public, because I'm not getting any help anywhere else. I'm asking for help for my daughter. Número 4. A colônia perdida de Roanoke. It's the oldest missing persons case in America. And yet today, there are more people dedicated to solving it than ever before. Liderados pelo explorador e pintor John White, mais de 100 colonos ingleses estabeleceram um assentamento na ilha Roanoke em 1587. Uma tentativa anterior falhou devido à falta de suprimentos e conflito com a população indígena. Em 1588, White deixou a sua família e o assentamento para obter suprimentos da Inglaterra, mas o seu retorno foi adiado por 2 anos devido à Guerra Anglo-Espanhola. Quando ele finalmente voltou, descobriu que todos tinham ido embora. The only evidence of life were some footprints of bare feet in the sand. It was not a good omen. A única pista era uma palavra gravada em um poste de madeira, Croatoan, o nome de uma ilha próxima e de uma tribo local. Devido ao mau tempo, entretanto, o desolado White teve que abandonar a busca. Alguns acreditam que os colonos foram mortos, outros que eles assimilaram às comunidades nativo-americanas, mas ninguém sabe ao certo. So this brings up the whole notion of the Native Americans and the relationship that they had with them. Was it contentious? Was it good? What do we know about that? Not a very good relationship. They're finding that they're not welcome here. Número 3. Primeiro-tenente Felix Moncla e segundo-tenente Robert Wilson. Depois de uma perseguição de 30 minutos à velocidade de 800 km por hora, o piloto primeiro-tenente Felix Moncla, segundo-tenente Robert Wilson e a sua aeronave desapareceram e nunca mais foram vistos. Em 23 de novembro de 1953, um jato F-89C Scorpion foi escalado para investigar um objeto não identificado sobre o Lago Superior em espaço aéreo restrito. Eles perseguiram a aeronave desconhecida, pois ela frequentemente mudava de curso, até que o sinal do radar do jato Scorpion convergiu com o sinal do objeto não identificado a aproximadamente 2.500 metros sobre Michigan. Logo depois disso, a aeronave simplesmente sumiu do radar, seguido pouco tempo depois pelo objeto não identificado. Extensas buscas foram conduzidas pelas forças americanas e canadenses, mas nenhuma evidência do Scorpion ou dos seus ocupantes foi encontrada. Could the Scorpion's disappearance represent evidence of UFO involvement? The day after the incident,
Ground Control released a statement which asserts the jet was followed by radar until it merged with an unknown object. Número 2. A tripulação do Mary Celeste. The Mary Celeste, an American registered brigantine, was found 400 miles east of the Azores. Em 5 de dezembro de 1872, um navio que passava encontrou o navio mercante bergantim Mary Celeste, abandonado no Oceano Atlântico, a 640 quilômetros a leste do Açores. O navio partiu em uma viagem de Nova York para Gênova, na Itália, em 7 de novembro do mesmo ano, com 11 pessoas a bordo, incluindo o capitão Benjamin Briggs e a sua esposa e filha. The Mary Celeste took her secrets to a watery grave. In her wake, speculation, wild guesses, and many theories were proposed, none fitting all the facts or provable by any means. Quando Mary Celeste foi encontrado, o bote salva-vidas havia desaparecido, mas o navio não estava danificado e ainda tinha comida e água para 6 meses. The men found working charts, but not the ship's papers, nor her navigational instruments or maps. Otherwise, personal effects did not seem to be disturbed. Sem qualquer evidência sobre o motivo pela qual os ocupantes poderiam ter saído e sem nenhum avistamento dos passageiros desde então, o desaparecimento de 11 pessoas de um navio bem abastecido e em condições de navegar nos deixou com dúvidas mais de um século depois. But the riddle of that ill-fated voyage in 1872 will haunt us forever. The mystery of the Mary Celeste will live on. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Amelia Earhart. The magnificent thing about Amelia is that in the eyes of the world, she never died. Her fear never witnessed, her failure never recorded. Famosa como a primeira mulher a atravessar sozinha voando sobre o Oceano Atlântico, Amelia Earhart embarcou em mais uma incrível façanha ao dar a volta ao mundo em 1937. Durante essa tentativa, Earhart e o seu navegador, Fred Noonan, desapareceram. This grainy film records the last time Amelia Earhart and Fred Noonan are ever seen alive. Depois de completar a maior parte da sua missão, eles deixaram a Nova Guiné em 2 de julho de 1937. Devido a problemas de transmissão de rádio, Earhart não conseguiu localizar a sua próxima parada planejada, a ilha Howland, e ficou sem combustível. Eventualmente, as transmissões de rádio de Earhart cessaram e uma busca começou. Ela e Noonan nunca foram encontrados. Se eles bateram e afundaram no mar ou sobreviveram por um tempo na vizinha ilha Gardner, o seu destino final permanece um mistério. Not a trace of wreckage was found floating. There was no mayday call. There was no distress call. For 70 years, investigators have been trying to solve the Earhart enigma.